Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, Ah, olá, bom dia. bom dia, não é boa tarde, não é? Hum, Bom dia, não é boa tarde. exatamente. Ah, e hoje, o ruído Hoje do é. mundo. Disseste? O ruído do mundo. Boa. Vivemos num mundo ruidoso? Eu, pelo menos, acho que Quando sim. me falaste nesta ideia, eh, para já calhou que nem ginjas num, num livrinho que estou a ler agora. Num livrinho? Livro. Eu já te falei dele, do Thomas Ogden, e que ele fala precisamente, pelo menos é assim que eu leio o que ele escreve, desta questão do que é ruído, o que é som. Vamos lhe chamar som, para, que é uma boa analogia. E quando se diz, o mundo é ruidoso. Bom, acho que há pessoas que às vezes estão sozinhas dentro de uma sala e ouvem um zumbido terrível nos ouvidos. Não é? Se estiverem no meio de um centro comercial, não ouvem o zumbido nos ouvidos. O ruído desaparece. Portanto, hum, só já agora uma, uma memória de quando eu fiz medicina física, hum, na auscultação, quer na auscultação pulmonar, quer na auscultação cardíaca, que a maior parte das pessoas talvez até já tenha brincado com o estetoscópio ou isso assim. hum, é muito engraçado, porque o que nós ouvimos essencialmente é ruído, muito ruído. Nós ouvimos o som do ar a passar nas vias aéreas superiores, por exemplo, que é o que se ouve mais. Ouvimos o som da roupa a roçar na pele. Ah, um exemplo é os sutiãs das senhoras. Estas jovens agora que usam os sutiãs, bom, enfim, pronto, muito interessantes, mas já se calhar não fazem tanto ruído. Mas, por exemplo, os sutiãs mais antigos, então, matérias sintéticas, isso assim, fazem ruído. Portanto, o próprio esqueleto, a mover-se, faz ruído. Portanto, no meio de todos estes ruídos, nós precisamos de focar a atenção em sons até de menor intensidade, mas que estão lá e que são eles é que são reveladores. Portanto, quando me falaste nisto, foi-me logo a ideia de hum, a vida tem ruído. Sim, Dizermos a uma pessoa que tem, por exemplo, uma perturbação reumática e que está cheia de dores articulares, falarmos às vezes de questões psíquicas. Não, aquela pessoa é a dor. A existência daquela pessoa é a dor. Portanto, quando estão a doer as cruzes, é nome popular para a articulação sacroiliaca, as cruzes, as dores nas cruzes. Quando estão a doer as cruzes, não vamos estar com pensamento. Não há. Muitas vezes o pensamento é só o estupor da dor. Não há espaço para mais nada. Portanto, aquele ruído consegue ofuscar qualquer som. hum, pois, aí o ruído da dor é excruciante. É, Abafa todos os outros. é. E eu falei da dor física, da dor com origem física, em fenómenos físicos, mas também a dor psíquica, e já agora resvalando aqui para a terapia combinada com a utilização de fármacos.
Às vezes a dor é tão intensa, a dor psíquica é tão intensa que o terapeuta não pode fazer mais do que holding. E mesmo assim pode não ser suficiente. Portanto, e felizmente hoje temos, há um século atrás não tínhamos, ajudas farmacológicas que, entendidas como tal, podem mi- minorar a dor, minorar o ruído e, portanto, disponibilizar mais a pessoa, o paciente. Eu aqui hesitei, já digo. Hesito, disponibilizar o paciente para a reflexão, para a relação com o terapeuta. E às vezes a dor do paciente é tão presente e tão pungente que também paralisa o terapeuta. O terapeuta fica incapaz de pensar para além daquela dor. Lá está, aquela dor faz muito ruído. Não há como escutar não há como escutar o som. Pois, bem, ruídos há muitos, não é? Portanto, eh, eu por acaso estava a pensar em duas coisas. Para já, quando se fala de ruído do mundo, de que mundo é que a gente estamos a falar aqui, para começar? Pois, E depois o ruído, não é? O que é que. Obviamente que eu, pelo menos, associo a palavra ruído a sons que não são propriamente agradáveis. Mas isso é a minha ligação subjetiva. Talvez aqueles que fazem um barulho de fundo incomodativo ou que nos deixam ou que nos impedem de ouvir outros mais agradáveis. Portanto, e depois também a intensidade deste ruído. Portanto, isto tudo decompondo ou desconstruindo aqui o título do episódio. Se bem que isto depois leva para outras questões que. olha, lembrando, eu uso frequentemente este exemplo, para mim é a forma como eu simbolizei a coisa. Ahm, Já no passado, provavelmente nesta linha também, falámos daquele filme Contact com a Sim, Jodie Jodie Foster, Foster. ah, em que eles estão a escutar o ruído. A profissão deles é escutar o ruído e, no meio desse ruído, encontrar congruências. E eles, efetivamente, ao focarem a atenção num determinado comprimento de onda e numa determinada cadência, eles conseguem ler toda uma mensagem complexa que supostamente será enviada por extraterrestres como forma de construir uma máquina para viajar no espaço ou no tempo ou noutra coisa qualquer. Ah, enfim, o filme é bem bonito. Ah, Sim, confesso que depois de o ver, fiquei sem, cada vez que via aquele ator, isto é uma coisa muito infantil. Eu não me lembro agora do nome do Matthew Macaulay. McConaughey. Exatamente. É pá, cada vez que via esse gajo ficava irritado, porque a personagem que ele interpreta nesse filme é irritante e revoltante. É um rato, pronto. Durante anos, quando viu fulano, infantil completamente. Lembrava-me dessa personagem, rei que parte, pá, isto é, sei lá, é quase como um indivíduo ir bater num ator hábil. Olha, eu não sei qual é o nome do ator que interpretava o Imperador na Guerra das Estrelas. Pois, é boa pergunta. Se calhar até era mais do que um, que era uma personagem muito Não, característica. ele começou por ser. A primeira aparência que fez foi no segundo, portanto, no episódio 7 do O Império Contra-Ataca.
5. É? 7? Eu acho que sim. A sequência foi 4, 5, 6, 1, 2, 3. Portanto, ou seja, no episódio 5, não 7. Assim é que é. Bom, já estava todo trocado. Mas é esse o objetivo. Eh, e eles depois colocaram o ator que depois desempenhou sempre o mesmo papel. Eu não me lembro do nome dele, mas Rick McCallum? Não sei se será esse. Não, mas isso seria, eu pus-me mais ou menos naquela posição de alguém que simpatiza com as personagens mais, mais simpáticas da Guerra das Estrelas, pá, e vê-se o ator que faz de imperador no meio da rua, vai direto ao gajo e dá-lhe uma carga de tareia. Enfim, mas voltando ao ruído, eu acho que muitas vezes no processo psicoterapêutico nós precisamos estar atentos e ajudar o paciente a estar atento, a escutar-se a si próprio no meio do ruído da sua própria existência. Não é? Uhum. Vou caricaturar, uma caricatura um bocado à Tarzan, mas pronto, que e a minha mãe disse, e a minha mãe fez, e o meu marido quer, e a minha irmã faz, onde é que está a pessoa? É o irmão, é o marido, é a marida, é a mãe, mas e a pessoa? Nós temos a sensação de que o eu não se escuta a ele próprio sequer, não tem voz, não é? E às vezes é um exercício que eu acho que deveria ter acontecido na infância, não é? Ah, eu estou-me a lembrar concretamente de uma pessoa que tem por hábito conversar com o filhote ao fim do dia. E, e a conversa tem frequentemente uma tónica reflexiva. Ah, então, e porquê é que achas que sentiste isso? Porquê é que sentiste isso? Ou, não é deste género. O que, o que é que ficaste assustado? Ou, porque, ou seja, põe a criança a escutar-se ela própria. Isto desde a mais tenra idade. Acho que ah, este miúdo, pá, não vai ser nosso cliente nunca, não é? Quando for mais crescido. Ah, porque há uma escuta. A criança é habituada desde pequenina a ter ali uns períodos de paz, de pouco ruído, para se escutar ele próprio. Senão o ruído é tudo. Eh, Eu acho que, sobretudo, a sociedade de consumo também promove muito o ruído. Faz barulho, como é que se diz? O ruído das luzes. Faz muito barulho com as luzes, para que a malta não reflita, para que a malta não pense, porque assim ficamos melhor. Sim. Somos mais manipuláveis. Pois, antes de falar do mundo, por acaso estava a pensar aqui na insónia. Quantas vezes as pessoas também não se queixam da insónia, como a minha cabeça não me deixa dormir. Não A para. minha não para. Portanto, a pessoa não consegue desligar e vem interrogações, angústias, ansiedades, medos, e a pessoa não E, consegue e já atingir. viste qual é o pedido que está subjacente. Pare-me a cabeça, pare-me o pensamento. A pessoa acaba desejando que o pensamento pare. E o problema é que às vezes para. Com ajuda, com ajuda farmacológica, com ajuda religiosa, com ajuda de uma coisa qualquer. Sim, sim, a maior parte das religiões fornecendo narrativas acabadas, ah, direta ou indiretamente, muitas vezes diretamente, promovem uma paragem do pensamento. Portanto, a verdade é esta e escusas de estar para aí com lucubrações.
Já está pensado antes de si. Este lado para isso. Não pense. Tenha fé. É. A psicanálise também padece disso. Aliás, o problema não é a psicanálise, o problema são as pessoas, mas há muitas Uhum. pessoas que convertem o pensamento psicanalítico numa religião, exigindo aos outros que não pensem, repitam. Pois. Aí a pessoa deixa de se ouvir ela própria e está a ouvir já só o ruído do outro, não é? É, exatamente. Ah, ah, como é que- Só me vem à mente o termo catequese, não é? Catequese, mas a cega rega, o, o mumble jumble da repetição do autor. Eu lembro-me, pá, isto há 40 anos atrás, ah, eu andava para lá a cheirar pela Faculdade de Psicologia, ah, e eles tinham uma cadeira, uma disciplina, que era só dedicada, não era só dedicada, chamava-se Epistemologia e Método. Estudavam métodos de investigação, pronto, ok, mas dedicavam um tempo e um peso infinito às regras de construção de uma bibliografia, às regras de bem citar. Havia uma cadeira, pá, e metade da cadeira eram regras de bem citar. É, pronto, isto é insanidade. Quer dizer, o, Nós já tínhamos outra- falado disso até. hum? Já tínhamos falado disso e eu até tinha dado o exemplo, até bastante recente, de eu próprio ter encontrado num curso de doutoramento, ou num programa de doutoramento, uma cadeira de metodologias em que nos estavam novamente, eu já estava a ver aquilo pela, ora, já fiz licenciatura, já fiz mestrado, estou num doutoramento, já estava a ver aquilo pelo menos pela terceira vez. Portanto, eu já tenho uma certa obrigatoriedade de saber citar. Mas não chega, vamos lá para a terceira vez aprender a É, citar outra vez. não, e o ênfase que é dado, repara, se um tipo está a falar ou a escrever, diz, epá, olha, Freud, o velho, Freud deve ser dos autores mais citados do mundo, não é? Que é engraçado, não é? Os psicanalistas, bom, deixa, pá, pá, Freud, em tal época, em tal obra, citou, disse isto ou disse aquilo. Epá, ei, não, o formato, o formato tem que ser este, porque se não for este, ninguém vai perceber, não vai conseguir não, transmitir a ideia do que é que ele escreveu há 80 ou 100 anos atrás. Sim, 80 não. Lá há 80 Mais. anos já não escrevia. Pronto. Há 100 anos atrás, não interessa. Quer dizer, aquele homem, há 100 anos atrás, publicou uma obra na qual estava escrito mais ou menos isto, a ideia. Já agora escorregou por aqui e eu acho que é também útil, que é quando o formato vira ruído. Sim, Ah, que a coisa tem que estar bem posta. Se gritou, já perdeu razão, que é uma das coisas muito portuguesas. Quer dizer, nós não nos podemos empolgar com as coisas, temos que ser serenos, discutir calmamente. Ah, Pronto, é defeitinho meu, mas nós temos que discutir serenamente o massacre dos palestinianos. Não podemos chamar canalhas da pior espécie aos indivíduos que favorecem e protegem isso. Eu não estou a falar dos que cometem o massacre. Estou a falar daqueles que, não tocando num gatilho,
estão do outro lado do mundo a dar aval àquilo que está a acontecer. É óbvio que não podemos refletir serenamente sobre isso. Só um completo psicopata é que consegue refletir serenamente sobre isso. Mas o que interessa é a forma. Já estás a levantar a voz. Pronto. É, Já sim, estás a ser mal educado. exatamente. A minha educação é uma coisa muito importante. Porque se eu for mal educado, as pessoas que estão na Palestina não morrem, não ficam trucidadas, não perdem as suas famílias. Pronto, nada de mal acontece se eu for bem educado. Não é? Mas se eu me exaltar e se eu gritar, porque me maltrataram, agora vamos passar de algo que está a acontecer a outras pessoas para algo que me possa estar a acontecer a mim. É assim, se me pisarem os calos, e se eu me exaltar com isso, então os meus calos já não estão a doer. A dor dos meus calos já não é relevante. Este ruído, funciona quase como uma forma de censura, é utilizado pela censura, não é? O ruído não é censura. A censura é um processo à parte. Ahm, sem lápis. Pois, eu estava a pensar aqui na dupla questão, não é? Que é quando o som se transforma em ruído ou quando o ruído se transforma em som. Eu acho que é óbvio que a premissa que lançámos é que a terapia visa, obviamente, transformar o ruído em som ou em encontrar o som no ruído. Eu, quando digo aqui som, é uma coisa que tem um Sim, padrão sim, e que tem um significado, poderá ter um significado pessoal para a pessoa, sim, não é? sim. Uma coisa com a qual se a pessoa identifique, ahm, ela própria, pelo menos aquela parte mais verdadeira, o verdadeiro self, seja lá o que for. Mas, por um lado, esta dupla questão, não sei se há aqui um ponto de viragem quando uma coisa se transforma noutra. Tu disseste, e a mim faz-me mais sentido, que é descobrir o som no meio do ruído. E é da ordem de uma descoberta. É de uma descoberta do som, do genuíno, daquilo que é de facto a pessoa. Ahm, nós, já pareço os velhos do Restelo, antigamente é que era bom. Não, não é nada disso. Mas a nossa cultura, a cultura em que estamos mais impregnados agora, dá-me a impressão de ser hoje bastante mais normativa do que era no passado. E agora vem-me à memória, quando eu era miúdo, portanto, nos anos 60, na zona onde eu vivia, Amadora, ah, os homens andavam todos vestidos de cinzento, os homens andavam todos de fato, todos. Epá, havia pessoas mais pobres que nem tinham dinheiro para ter fato, não é? Mas os homens, mesmo as pessoas com pouco dinheiro, tinham um fato. E era cinzento. E eu acredito que facilmente as crianças nos jardins públicos se perdessem dos pais, porque os pais eram todos iguais. As mulheres vestiam vestidos mais ou menos, as mulheres vestiam vestidos, não havia cá estas modernices de andarem de calças e essas porcarias todas. Não, aquilo era quase um fardamento. As pessoas vestiam-se quase todas de igual. Hum, mas hoje eu acho que padecemos, infelizmente. As pessoas podem vestir-se das cores que quiserem, os homens podem andar de saias, as mulheres podem andar de calças, os homens de cabelo comprido. Ótimo, porreiro. As pessoas podem andar mais à vontade, mas eu acho que o normativo foi desviado para outro nível. Então as pessoas hum, sentem-se compelidas a que pensar de determinada maneira é radical.
é de extrema direita, de extrema esquerda. Eu aqui há dias ocorreu-me. E de extremo centro também. É uma figura muito importante, é o extremo centro. E lembro, eu tenho a ideia que já passámos a fase pior, mas talvez no final do século XX, a normatividade, esta normatividade levou a que muitas garotas almejassem a ser como aqueles modelos fotográficos franceses, absolutamente doentes, não é? Que isto custou a vida a muitas raparigas, matou. Já levantei a voz, pronto. Não, mas morreram por causa desta porcaria. Não é? Porque fizeram restrição alimentar, desenvolveram anorexias nervosas e acabaram por morrer. Porque a anorexia nervosa pode matar, e Uhum, mata, se não for cuidada, mata uma percentagem bastante significativa das pacientes. E porque aquilo era a norma. Quer dizer, as raparigas que não correspondessem a um padrão ah, difusamente definido, não estava escrito em lado nenhum como é que haveria de ser, mas era uma norma. E esta norma, barra ruído, anula totalmente a identidade de cada um, hum, e faz mais estragos, diria eu, precisamente naqueles que estão na fase da vida onde maior descoberta da identidade está a ser feita. E há um ruído. Esse era, para mim, era dos mais evidentes, que era mensurável. As miúdas tinham que ter não sei quantos quilos, ou o ideal era terem não sei quantos quilos, era terem não sei quanto de anca, não sei quanto de busto. Uh, Ocorre-me logo as medições que se fazem nas competições de porcos, uh, do, o porco lá da terra não sei das quantas, tem não sei quantos alqueires, tem não sei quanto tocinho, pronto, e é o melhor porco lá da terra. Pronto. Independentemente do bicho até ter sentido de humor, ser simpático, nós imaginamos os porcos como fonte de alimentação, e são, mas são seres pensantes e também são agradáveis animais de companhia. Algumas pessoas têm porcos como animais de companhia. E, e quem se relaciona com um porco percebe que os gajos têm afinidades, gostam de coisas, não gostam de outras. Como bons mamíferos que são, gostam de proximidade e gostam de carícias. Ah, São curiosos, são terrivelmente curiosos. Ah, Passam a vida a investigar o meio à volta deles. Ah, mas são só não sei quantos alqueires de peso, X quilos de tocinho. Pronto, isso é o ruído. É só isso. pois, ah, há aqui um conceito, uma palavra interessante que é esta da descoberta, não é? Ah, o mundo, a vida tem muito para descobrir, não é? Mas ao mesmo tempo, e isto era um ponto fez, que me também fez pensar neste episódio, que é, vivemos num mundo cheio de opiniões. E quando eu digo aqui opiniões, estou a falar da doxa. Ou seja, opiniões. Opiniões para tudo. Parece que é importante ter opiniões. Parece que não saber é um sinal de qualquer coisa menos boa, menos bom. Ah, obviamente que isto também é reflexo de um mundo pouco consensual. E isso não acho que não é necessariamente mau.
Mas não sei como é que avançaria mais com isto, porque, por exemplo, na terapia, e eu aqui vão achar que eu tenho qualquer coisa contra o déficit de atenção, mas eu, pronto, é o melhor exemplo que tenho, que é toda a gente vem com um diagnóstico de déficit de atenção. Uhum. Ah, não sei qual é o mais assustador, ainda estou para descobrir se é aquele dado por alguém informado e devidamente credenciado ou pelo Dr. Google. Não sei. Ah, É um tema. Tem, tem mais fios até. mas, não sei, acho que há aqui muito esta necessidade de ter opiniões. Às vezes é muito difícil dizer, não sei. Ok, quando tu dizes, não discordo de forma nenhuma nesta ideia de um mundo consensual, mas acho que a necessidade das opiniões advém de uma outra coisa. A expressar uma opinião, e os norte-americanos definiram uma personagem que hoje em dia já é uma característica, que é uma Karen, com capa. Ah, são aquelas pessoas que têm uma posição em relação a algo. Obviamente, estas figuras aparecem nas redes sociais como personagens ridículas a baterem-se por uns direitos que acham que têm ou que, por umas coisas que acham que são corretas, normalmente muito pueris. Porque eu acho que é uma forma de autoafirmação. Uhum, Pá, acho que pior coisa do mundo é as pessoas porem papéis, em vez de as porem dentro do caixote, deixam-nos cair ao lado do caixote. Epá, pior coisa do mundo. Aliás, todos os males do mundo, até inclusivamente as alterações climáticas, advêm do facto que os papéis ficam à volta do caixote dos papéis. Pronto, ok, Karen, os papéis no chão são uma porcaria, são imundo, dá direito a. Criam-se bactérias e sujidade à volta daquilo, podem causar problemas. Pronto, ok, sim. Mas há uns outros problemas um bocadinho piores por aí, não é? Mas é esta necessidade gritante de ter uma opinião, de marcar uma posição, de o não sei, porque o não sei. Olha, agora isto não tem nada a ver, não estou nada, de forma nenhuma, não é brincadeira com o que aconteceu às pessoas. O acidente, o, o atentado em Magdeburgo, ah, lembro-me agora da história das esferas de Magdeburgo, uma experiência feita no século XVII ou XVIII, não me lembro o nome do senhor, que se lembrou de pôr duas quadrigas a puxar uma grande esfera na qual ele desenvolveu algum grau de vácuo. E duas quadrigas não conseguiam separar as esferas de Magdeburgo. Portanto, é este não sei que necessita de um eu robusto para aguentar esse vazio até que haja algo que o possa preencher e não preenchê-lo com a primeira porcaria que aparecer à mão, que é a opinião. Não é? Eu acho que. Tá bem, ok. Mas eu acho que é muito de uma necessidade, no meio de tanto ruído, eu emitir uma palavra que me defina, que proteja a minha existência. Porque senão, eu, se encararmos o ruído como caos, no meio do ruído barra caos, eu deixo de existir, eu fico no caos também, dissolvo-me no caos. Então, eu digo uma baboseira qualquer, vamos lá, chamemos-lhe opinião,
para me proteger, tipo quase farol no meio do caos. Enfim, deixa-me só pegar aqui numa coisa que eu. hum, Sim. É uma laracha, mas eu gosto tanto, que é da descoberta, e faz-me lembrar em termos daquilo que nos rodeia, olha, do ruído que nos rodeia, da descoberta de África. Uhum. Quando nós, europeus, descobrimos a África. Portanto, em África não se passava nada, ninguém lá vivia, não nada, e nós descobrimos a África. Ou seja, eu acho que em termos psíquicos nós também muitas vezes descobrimos. Eu acho que o paciente, efetivamente, eu acho, olha, é mesmo como a descoberta da África. Eu acho que já lá mora gente, só que o paciente não tem consciência dela. E é esta, mora gente dentro do próprio paciente, mora gente dentro de cada um de nós, não é? E se calhar o processo psicoterapêutico pode ajudar a pessoa a ter consciência de quem é que lá mora, de quem é que lá vive. Não, hum, eu diria um bocadinho mais à frente, quem é que entra e de quem é que não entra, porque não entra também é muito importante. Mas, mas logo para começar é já cá mora gente. Aliás, eu diria mesmo, é os, dar legitimidade aos africanos da nossa mente, às pessoas que cá vivem, dar legitimidade a esses. E depois, a partir daqui, os outros serão todos imigrantes, que eu vou acolher bem ou mal, conforme eu quiser. Que esta terra sou eu, esta terra é minha. Pronto, já disse tudo. Hum. A minha opinião. Ah, pois, acho que há muito a dizer sobre isto de o ruído do outro que aparece dentro do próprio na terapia. E nós já temos falado aqui muitas vezes daquele objeto, isto é, em circunstâncias mais favoráveis, talvez, faz uma hipoteca ou tem o poder de hipotecar o próprio sujeito. O sujeito fica refém da hipoteca do outro interiorizado, neste caso, ou que foi interiorizado. E a pessoa não, sempre que quer falar, é travada por uma voz: "Psh, não digas isso." Lá estás tu. Esta eu acho que é das frases mais tóxicas. O lá estás tu, porque ainda por cima tem um caráter narrativo, que é isto é a tua natureza, que tu precisas ativamente de combater, porque é má para ti. Já te disse. Aquela coisa que para mim que é para teu bem. Tu tens é que estar caladinho, que é para teu bem, porque eu só quero o Pois, teu bem. aí há uma diferença, se calhar, muito grande do é para teu bem ou é para ti. Porque se é para ti é uma coisa, se calhar, se é para o teu bem, isso já é muito interpretativo. O que é isso? Bem ou mal? Eu estava mais, sim, mas eu estava mais a centrar-me neste caráter bondoso deste objeto hipotecário que, repara, a banca, as hipotecas, quando falamos de hipotecas, a imagem mais comum para todos nós são as hipotecas para a aquisição de habitação. E a banca faz-nos um enorme favor de cuidar que nós não excedemos a taxa de esforço para nosso bem e, e emprestam-nos dinheiro aos juros mais favoráveis do mercado para nós podermos ter direito à aquisição de habitação.
por acaso, é um direito constitucional, até deixar de ser, mas por agora é. É para nosso bem, felizmente. Bem-aja. Eu às vezes andava pelo mundo sem saber, e hoje que tenho a consciência destas instituições bondosas, sinto-me muito mais seguro. Ando pelo vale, é um vale qualquer, não sei. Ah, caminho serenamente pelo vale da morte, se não me engano. Das sombras e da morte? Acho que sim, Ou da exato. sombra É da isso. morte? É, é. Pronto. Caminho serenamente porque sei que estão lá, estão estas entidades a cuidar de mim. Portanto, obviamente não me revolto, nem questiono, porque estou a ser bem tratado. Ou penso que estou a ser bem tratado, não é? Pronto, já estás a começar outra vez. Lá estás tu. É, exatamente. Não podes pensar assim. Tens de pensar Ah, positivo. isso é muito ruidoso. Porra. Pô, Não, no meio deste chavascal todo, pensar é um luxo. Mas agora é pois, engraçado, que, e eu não sou propriamente um erudito na matéria, mas às vezes aparecem textos de autores de há um século ou mais, mas pronto, vamos pôr esses, pensavam, como se costuma dizer agora, fora da caixa, e eu acho que é interessante perceber, naquela altura, façam um outro tipo de uniformização do pensamento, este pensar fora da caixa destes autores, é- era, como é que eu ia dizer, olímpico, quer dizer, era uma coisa porra. Que apesar de tudo, nós hoje temos um acesso tão grande à informação que a coisa se torna mais fácil. Não estou a dizer que seja garantida, mas é mais fácil. Epá, e há um século atrás, algum pensar fora da caixa eram indivíduos absolutamente excepcionais, pá. Atirando ao ar, foi a primeira que me veio à cabeça. Hoje em dia, falarmos da teoria geocêntrica como uma patetice sem pés nem cabeça é, é comum. Agora, onde toda a gente, há 4 séculos atrás, dizia que o Sol andava à volta da Terra e provavelmente mais longe ainda, há 16 séculos atrás, dizer que, epá, se calhar somos nós que andamos à volta do Sol. Se calhar nós não somos o centro do universo. Ouça, eu não consigo deixar de me deslumbrar com estas pessoas. pois, concordo. Ah, geraram um som muito único. E é engraçado, admitindo a teoria, a hipótese, mais ou menos creio que é mais aceite, de que Hipátia terá sido a primeira pessoa a enunciar a teoria heliocêntrica. O som dela foi absolutamente suprimido até ao final do século XX, praticamente.
Quantos outros não terão tido o seu som suprimido, não é? Sim, ainda hoje. Aliás, sim, a censura enquanto processo mental no indivíduo, mas enquanto processo mental na sociedade também. E não estou a falar de uma, entre aspas, PIDE que há aí na sociedade, num sítio qualquer, um ambiente assim meio paranoide. Eu não sei se o sistema não, não fará censura naturalmente. Vamos dizer, há um indivíduo, há um gajo qualquer que está sentado numa cadeira e a dizer sobre este tema não se pode falar. Não sei se haverá. Provavelmente a sociedade, enquanto sistema, contém em si o processo de censura. Porque custa-me acreditar num homenzinho pequenininho sentado numa cadeira com um lápis azul a dizer sobre isto não se pode pensar, sobre isto não se pode falar. E repara, estou a falar sempre pela negativa. Não estou a dizer têm que pensar nisto ou têm que pensar desta maneira. Estou a dizer isto, em concreto, não pode ser dito, não pode ser falado. Não acredito que esse homenzinho exista. Pois, cresceu muito para além do homenzinho. Se calhar, se admitirmos que que é é inerente à sociedade, pode ser uma forma, talvez, de entendermos porque é que a censura existe na sociedade como existe. E, eventualmente, se quisermos e conseguirmos, alterá-la, anulá-la, reformulá-la, não sei. Mas pelo menos reconhecermos que ela existe. Pois. Muito bem. Marteladas, Pá, só a o som contar. dos martelos. E a música dos martelinhos, como dizia uma paciente minha há muitos anos, eu nem sequer sabia que é, o nome, é um dos nomes dados à música das discotecas, que muitas vezes é ruído, não é música. Pois é. Ah, eu confesso que não estou assim um bocado sem ideias. Ah, e vem-me à mente duas coisas. Ah, já ias dizer aí qualquer coisa. Não percebi? Já ias dizer qualquer coisa. De eu estar sem ideias. Ah, ainda mais. Ah, lembrei-me de um filme. Não sei propriamente, lembrei-me dele apenas. Agora também não tenho que estar sempre a arranjar aqui uma simbólica à força. Simplesmente lembrei. Que é Um Dia de Raiva, com o Michael Douglas. Sim, dos anos 90. Acho que me lembro desse filme. De um homem. Acho que não sei se aquilo se passa em Los Angeles ou qualquer coisa, pronto. Mas é numa grande metrópole norte-americana, um dia de muito calor, de muito trânsito. O homem perde a paciência e começa a agir. Pronto, lembro-me que era mais ou menos assim a premissa do filme. Já há muitos anos não vejo esse filme, por acaso. Mas é Um Dia de Raiva. Não sei qual é o título em inglês.
Mas é um filme, é um estudo interessante, princípio talvez anos 90 sobre os destinos da sociedade, a falta de espaço que começou a existir para o individual, para o único, para o indivíduo ver-se asfixiado por uma sociedade muito barulhenta, não é? Hum. Que ouve pouco. Eu acho que, no fundo, acho que talvez seja essa a mensagem. O indivíduo passou-se, mas porquê é que ele se passou? Era um indivíduo com um temperamento, não é? Mas porquê é que ele tinha aquele temperamento? Houve ali um limite que ele passou, atravessou. Então, não sei, lembrei-me deste filme. Na última semana ou duas, nos Estados Unidos, houve mais um tiroteio numa escola. Ah, desta vez foi uma rapariga. Estão a evoluir bastante bem. Acho que são modelos a levar em consideração. Não se falou, eu acho que eles agora já evitam falar, fazer muito alarido à volta daquilo, porque aquilo já começa a ser ridículo. Não é? Quer dizer, chega a época de exames e os putos passam a ter que ir de colete à prova de bala para as aulas. Não é? Qualquer dia vivemos tipo nas paródias do Robocop. No filme do Robocop, eu pelo menos vejo aquilo como uma. Pronto, o filme obviamente tem a sua parte mais séria, mas tem uma parte de grande paródia também, não é? Porque quando mostram aqueles anúncios na TV, ahm, é muito uma paródia. Aliás, agora lembrando, não é o único filme do Paul Verhoeven, acho que não sei se é assim que se diz, ele é holandês, Verhoeven, Epá, ó, que é é. preciso perceber o fenómeno do holandês. É um povo que são meia dúzia de gatos. Se fosse na China, seria um prédio. Que fala uma língua que ninguém percebe. Hum, pronto, isso é um género de um dialeto. Quer dizer, há ali uma tribo que tem um dialeto. Sim, eles têm uns nomes estranhos. Acho que seria sensato nós passarmos a usar números para os identificar. É mais fácil. Já também os números não seriam números muito grandes. ah, por acaso ele tem outro filme que também tem assim anúncios também muito de paródia, que é o Starship Troopers. Os Hum, Soldados do Universo. mas esse é mesmo uma paródia a esse tipo de filmes. Não é? Aquilo é baseado num romance, não é? Não sei qual é o autor, mas acho que o objetivo é muito retratar uma sociedade militar autocrática. Mas seja como for, lembrei-me destes dois Acho que se exemplos calhar martelava, e agora era mesmo a martelada novamente, porque já no passado utilizámos o contacto como martelada, mas voltar, porque eu acho que é um filme bastante interessante. Uh, tem um simbólico sim, engraçado. sim. Eu lembro, na altura, fiquei um bocado enjoado com o Matthew. Matthew McConaughey, Uh, o Reverendo. é, pois, exatamente. Mas também Pois é como infantil, eu já percebi, porque ele tinha a Jodie Foster, estava com a Jodie Foster e tu não estavas. apanhaste-me. É um bocado isso, é um bocado isso. Pá. Então, lixar a vida à Jodie Foster, pá, nem pensar nisso. Pá. Ah, mas
também na altura, confesso que me enjoou um bocado. Hoje, já acho que já lido melhor com isso, que é a questão de quando ela viaja no tempo, no espaço, em qualquer coisa, quem é que ela vai encontrar? O paizinho. Ela vai encontrar o paizinho, algures, e está com o pai, etc. Ah, pronto, mas aquele pai era um pai efetivamente muitíssimo importante. Foi um pai que ensinou a olhar para as estrelas. As estrelas não são buraquinhos num cartão que está por cima da nossa cabeça, pelos quais entra a luz. As estrelas são outra coisa. E este pai, no fundo, apontou-lhe o olhar para neste caso, literalmente para o universo, mas para um outro universo. E é com esse indivíduo que ela se reencontra no outro mundo. Portanto, eu acho que o filme é muito cheio, É, mas está lá aquela coisinha que eu adorei, que é no meio do ruído fundo, da estática, captar congruências e depois filtrar a estática, porque é o que nós fazemos psiquicamente. Eu, por exemplo, estou a sentir a minha cadeira nas minhas costas, e agora, porque estamos a falar de cadeira, eu vi a minha mão a mexer-se no canto, pelo canto do olho, vi a minha mão a mexer-se. E, estou a sentir os sapatos nos pés, ou seja, eu estou constantemente a ouvir este ruído todo, mas não lhe presto atenção porque ele não é relevante. Então eu consigo focar a minha atenção naquilo que eu quero. Isso é aquilo que nós fazemos todos os dias. Precisamos de aprender a fazer desde pequenos. E se não o aprendermos, somos constantemente inundados pelo ruído, por este ruído que vem dentro. Não é o ruído das sensações. E depois até o ruído dos pensamentos e das sim. emoções. E deixamos de ouvir o que queremos ouvir, deixamos de nos ouvir a nós, deixamos de ouvir o outro. Enfim, é uma martelada que me veio à cabeça. Sim, senhor. Bom, isto é o som do fim. Exatamente. É o som do fim a dizer-vos que vamos ter que ficar por aqui e voltaremos noutra oportunidade. É. Até breve. Até breve.